E eu trouxe para vocês a história que inspirou o filme No Pain, No Gain. No verão de 1994, a Sandin era um lugar de treinos aeróbicos e de pesos livres. Lá era uma academia que era um ponto de encontro de fisiculturistas e às escondidas tinha uma variedade de esteroides ilegais disponíveis no vestiário. A academia ficava localizada ao norte de Miami Lakes, na Flórida, e era administrada por um homem chamado Daniel Lugo. Qualquer um poderia fazer parte do local, mas se você fosse gordo, estaria fora do padrão. Os rapazes favoritos da Sandin eram os musculosos. Na época, a academia estava perdendo muitos clientes para uma outra academia recém-inaugurada chamada Gold's Gym. A Gold's, diferente da Sandin, não promovia o culto ao físico perfeito. O treinamento físico era uma saída casual para exercícios e também para interação social. O contador, chamado John Missy, abriu a Sandin apenas 7 anos antes, em janeiro de 1987. O John, em 1962, enquanto estava na Força Aérea, conquistou o título de Mister. No ano seguinte, ele foi aceito como concorrente no Mister América, mas a Força Aérea não deu permissão para ele competir. Depois disso, ele abriu a sua própria academia. Lá, ele promoveu competições de fisiculturismo. Quando os fisiculturistas profissionais iam até Miami para competir, a maioria treinava na Sandin. E é dito que quando ele contratava gerentes para sua academia, sempre eram homens com passagens pela polícia. Por exemplo, um antigo gerente da Sandin, quando saiu de férias, foi preso em Louisiana com grandes quantidades de substâncias ilícitas em seu carro. Outro gerente, um ex-policial, deixou de trabalhar na Sandin e depois tirou a vida de 3 traficantes. A principal clientela da academia eram homens obcecados em desenvolver tamanho, definição e também densidade muscular. E era, na sua grande maioria, homens bem problemáticos. A maior parte deles eram policiais corruptos e também bandidos. Em 1992, o John estava prestes a fechar a academia. Ele já havia perdido um sócio e também muitos clientes em sua outra empresa de contabilidade. Isso por causa da atenção excessiva que ele dava à academia. E também do tempo que passava coordenando competições de fisiculturismo durante a temporada. E a academia, na verdade, não passava de um mau investimento. Até o momento que o Daniel Lugo apareceu na porta da academia em busca de trabalho. O Daniel Lugo tinha 30 anos na época e ele era de Nova York e havia se mudado para a cidade de Hialeah cerca de 4 anos antes. E logo de cara o Daniel Lugo estava cheio de ideias para a academia. Ele era como um fazedor de chuva no deserto. E ele prometeu ao John que poderia ajudar a levantar os negócios dele. Eles trabalharam juntos e construíram um império. Eles criaram uma linha de roupas da academia, vitaminas, barras de proteína e também uma equipe de karatê Sandin. Mas o melhor de tudo é que ele estava desenvolvendo um software de computador que tornaria obsoletos todos os métodos anteriores de gerenciamento de academias. E para o John isso era perfeito, porque o software do Daniel fortaleceria a capacidade da academia de monitorar pagamentos de associados e também contas a receber. Porém, como já era de costume, o Daniel também tinha um histórico de problemas com a polícia. Ele tinha acabado de cumprir uma sentença de 15 meses de prisão e ele estava iniciando a sua liberdade condicional. Ele teria que cumprir 3 anos de liberdade condicional e tinha alguns termos especiais que ele tinha que cumprir, que incluía um pagamento de $70 mil em restituição às suas vítimas. Além disso, ele não poderia ter cartões de crédito e nem ficar financiando nada sem a permissão do seu oficial de liberdade condicional. E o crime dele tinha sido atacar indivíduos que precisavam desesperadamente de dinheiro. Suas vítimas, que eram pessoas incapazes de obter empréstimos convencionais, colocaram anúncios no jornal Miami Herald em busca de capital de risco. O Daniel então viu aqueles anúncios e se apresentou com o nome de David Laustein, fingindo ser um agente que representava financiadores ligados a um banco fictício de Hong Kong, que tinha milhões para emprestar a proprietários de pequenas empresas e também para empreendedores americanos. Ele criou esse esquema, que era um esquema de pagamento antecipado, então ele cobrava adiantado uma quantia dessas pessoas em dinheiro, dizendo que era um seguro para conseguir então o financiamento que essas pessoas precisavam. E no final das contas, ele conseguiu pegar $71 mil
dólares, mas não conseguiu conceder nenhum empréstimo. Em maio de 1990, agentes do FBI prenderam o Daniel. Ele se declarou culpado de fraude em janeiro de 91 no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Miami. Como requisito do seu acordo de confissão, ele também admitiu atividades criminosas semelhantes em Oklahoma. Mas apesar desse histórico, o John o contratou para gerenciar a Sandin. E por um tempo parecia que o Daniel faria exatamente isso. Ele tinha 1,90 de altura e 90 quilos. E certamente tinha o físico e a personalidade perfeita para atrair novos clientes. Embora tenha começado como um personal trainer, logo ele foi promovido para gerente geral. E no verão de 94, o Daniel se tornou a peça central da academia, a estrela do universo Sandin. Na teoria, pelo menos, os negócios pareciam ir muito bem. O melhor amigo do Daniel na academia era um homem chamado Adrian Dorbal. Os dois tinham se conhecido alguns anos antes através de uma garota com quem o Daniel trabalhava na época, chamada Lucretia Goodride. O Adrian era primo da Lucretia e havia chegado recentemente de outro país e estava morando na casa dela enquanto experimentava a vida nos Estados Unidos. Alguns anos antes, eles chegaram a trabalhar como personal trainers em uma série de academias de Miami e eles eram também parceiros de treinos. Depois que o Daniel saiu da prisão, ele se divorciou da sua então esposa, Lilian Torres, e se casou com a Lucretia. Após conseguir o seu emprego na Sandin, o Daniel contratou o Adrian Dorbal para trabalhar meio período na academia. E o Daniel fez ainda mais pelo seu amigo. O enriqueceu muito. Em janeiro de 94, o Adrian, com então 22 anos, conseguiu investir $1 milhão em fundos de investimento. Mas a questão era: como um personal trainer de meio período que tinha apenas 2 clientes tinha conseguido toda essa quantia e dinheiro? Acontece que, na verdade, tudo era graças ao Daniel Lugo. Logo depois de começar a trabalhar na academia, o Daniel conheceu, no local, um levantador de peso que tinha afinidade com crimes de colarinho branco. E também havia acabado de sair da prisão. Juntos, eles criaram 10 empresas médicas falsas e depois alugaram dezenas de caixas de correios. Eles compraram nomes, número de segurança social, datas de nascimento e outras informações sobre beneficiários legítimos da Medicare, que é o sistema de seguros de saúde gerido pelo governo dos Estados Unidos. E com tudo isso, eles enviavam faturas fraudulentas ao governo por serviços médicos inexistentes. Quando a dupla de fraude se separou, o Daniel depositou seus ganhos ilícitos nesse fundo em nome do Adrian Dorbal, porque na época o Daniel ainda estava em liberdade condicional. E foi assim que o Adrian tinha tanto dinheiro em seu nome. Enquanto isso, durante aquele verão de 1994, um homem chamado Carl Weeks decidiu deixar Nova York e ir para Miami para tentar endireitar a sua vida. Ele era nascido em Barbados e tinha servido o Corpo de Fuzileiros Navais, mas foi dispensado depois de um ano, quando ele ameaçou a vida do seu sargento. E ele poderia ter ido à corte marcial, mas ao invés disso ele recebeu apenas uma dispensa do seu serviço. E então ele voltou para sua casa no Brooklyn. Ele cometeu assaltos a residências, assaltos à mão armada e se tornou viciado em álcool e crack. Aos 30 anos, ele sofreu uma convulsão e foi para reabilitação, e finalmente ele ficou limpo e encontrou o cristianismo. Mas ele ainda recebia assistência social nessa época, porque ele não tinha emprego. E então, nesse meio tempo, a sua namorada acabou ficando grávida e eles já estavam no 3º filho. Ela tinha um primo em Miami, que era um imigrante haitiano chamado Stevenson Pierre, que poderia ajudar eles. E foi assim que o Carl chegou a Miami. Ele foi lá para tentar juntar algum dinheiro e levar para sua família. Ele então deixou Nova York em seu aniversário de 31 anos para ir para Miami. O Pierre ofereceu hospedagem e alimentação para ele, além da promessa de um emprego na academia onde trabalhava, que era na Sandin. O Pierre, de 26 anos, trabalhava ali na Sandin e o Daniel Lugo havia o contratado em fevereiro de 94. E ele tinha sido contratado para criar uma agência de cobrança de pagamentos atrasados dos associados da academia. Mas isso acabou não dando certo. Mesmo assim, ele permaneceu na equipe de funcionários da academia como gerente administrativo da sala de musculação. Então ele supervisionava os personal trainers e incentivava também os levantadores de peso a ficarem maiores e mais fortes. E sempre ele dizia: sem dor
sem ganho, ou seja, no pain, no gain. Mas o Pierre, que tinha 1,75 m de altura e pesava apenas 60 quilos, dificilmente era uma figura inspiradora lá na Sandin. Em pouco tempo, ele acabou caindo para o cargo de recepcionista. Em setembro de 1994, quando o Carl Weeks chegou a Miami, o Pierre o levou até a academia e o apresentou ao Adrian Dorbal e também para o Daniel Lugo. Mas assim como o Pierre, o Carl era um homem peso leve e por isso o Daniel falou que não tinha uma vaga para ele lá na academia. Pelo menos não até o momento. Em paralelo, corriam rumores de que a academia estava à venda e tinha congelado novas contratações. Enquanto isso, o Carl ficou morando com o Pierre. E as coisas pioraram para eles quando o Pierre foi mandado embora. Ele então conseguiu um emprego na lavanderia do seu pai e o Carl ainda esperava receber notícias do Daniel Lugo, de uma possível vaga na Sandin. E então, em meados de outubro de 94, o Daniel Lugo ligou para o Carl e pediu que ele fosse até seu escritório para saber os detalhes. O escritório do Daniel era uma sala que ele mantinha na empresa de contabilidade do John, do dono da Sandin. E quando o Carl chegou para a reunião, no local estava o Daniel, o Adrian e o Pierre. O Daniel perguntou ao Pierre e também ao Carl se eles estavam interessados em ganhar $100 mil por 2 dias de trabalho. Ele falou que tinha descoberto que um canalha chamado Mark Schiller havia roubado não apenas $100 mil dele, mas também $200 mil de um personal trainer da academia chamado Jorge Delgado. E ele disse que o que queria era recuperar esse valor e muito mais. O Pierre conhecia da academia o Jorge Delgado, que tinha 31 anos, e tinha ouvido falar que ele e o Daniel Lugo eram muito amigos. Ele sabia que o Daniel tinha as chaves do armazém que o Jorge Delgado tinha. E um detalhe importante é que o Jorge Delgado e o Mark Schiller tinham sido parceiros de negócios desde 1991. E o Mark confiava tanto no Jorge que o Jorge tinha o código de alarme da casa do Mark. E o Daniel queria que eles sequestrassem o Mark e levasse ele a um local isolado para espancá-lo e fazer confessar que roubou dinheiro. E também forçá-lo a devolver toda essa quantia. E não era apenas isso. Além disso, ele queria arrancar tudo o que conseguisse do Mark. E talvez no final tirar a vida dele se necessário. O